que vinha acontecer, né? Olha, o que eu tenho a dizer para... Que isso, amor? Nossa Senhora! Amor! Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação a pedido de uma inscrita que implorou para a gente fazer essa investigação. O que aconteceu aqui, gente, é algo assim, não sei explicar para vocês se as coisas que são feitas escondidas, as coisas que são, ela não presta, né? Eu acho que acaba voltando para si de uma forma diferente. Eu acho assim, não sei, né? Porque o que aconteceu aqui, não sei, para falar que era uma coincidência, não sei. Uma moça namorou o rapaz e a família não aceitava devido ao preconceito dela ser uma moça simples, pobre, né? E ele era filho de um homem muito bem sucedido. Então, sucedido, ele tinha empresas, fazenda, bem sucedido mesmo. E aí ele aceitou o que o pai falou, separou dessa moça e foi namorar com uma moça que era filha também de um homem rico e que o pai dele tinha arrumado para ele. Como a moça era muito bonita, daí ele falou, não, eu aceito, né? Eu caso com ela para fazer aí a vontade de vocês e porque ela é muito bonita. E ele acabou se casando, né? E nesse intervalo que ele namorou e casou, a moça descobriu que estava grávida. E ela tentou ir atrás dele para avisar, mas aí descobriu que ele estava noivo. E aí ela voltou para trás e ficou pensativa com isso e desistiu. Resolveu que não ia mais atrás. E criou a filha dela sozinha. E depois ele se casou e teve família, construiu família. E ela, por ele ser assim um homem rico, né? Porque daí o pai dele acabou falecendo, a herança ficou para ele. E por ele ser um homem rico e bem conhecido, então ela sabia quem era o pai do filho dela, mas ela da filha dela, né? Mas ela nunca foi atrás. Ela decidiu que ela não ia atrás dele. Porque já que ele disse que amava ela tanto e depois acabou se casando com outra mulher, ela disse que não confiava nessa pessoa. E também não ia atrapalhar o casamento dele. Mas com o passar dos anos, né, a filha dela estava com 22 anos e ela ficou muito doente, ficou de cama. E ela tinha um trabalho enorme com a filha dela. A filha dela usava entorpecente, né, usava, acho que é assim que fala, né, para vocês entenderem. Ela acabava, ela falava que sentia falta do pai, que falava para ela, quando eu vejo a reunião dos pais na escola, cadê meu pai, né? Porque ela nunca contou quem era o pai e ela sempre ficou ali, mãe, conta quem é meu pai, mãe, conta quem é meu pai. E ela falava assim, seu pai faleceu. Ela falava, não sei que meu pai não faleceu, eu acho a senhora muito estranha, eu acho que a senhora esconde algo. E acabou se envolvendo com coisas erradas e a mãe dela pediu, a mãe dela implorou, falou, sou sozinha minha filha, eu criei você sozinha, eu nem casei para não ter problema de algum homem aí tentar alguma coisa com você. De tão triste que eu fiquei, tão decepcionada que eu fiquei quando o seu pai faleceu. E ela falava assim, meu pai não faleceu, eu sei disso. Ela sabia de alguma forma, não sei se ela escutou a mãe dela conversando com alguém, ela tinha na consciência dela que o pai dela não tinha falecido e que a mãe dela escondia alguma coisa. E a mãe dela veio ter aquela doença ruim, né, o CA, né, não vou falar o nome, e veio a falecer. Só que antes dela falecer, ela falou para mim, desculpa aí, que ela estava me contando, né, a escrito, então, falou para a filha dela, que ia contar para ela quem era o pai dela, que o pai dela realmente não tinha falecido, porque depois que ela falecesse, que ela procurasse o pai dela, porque ela não ia ter mais ninguém por ela. Então a única família dela agora ia ser o pai dela.
E eu acho que o pai dela já, né, mais maduro, ia entender o que aconteceu e ia ajudar ela. Ele não era um homem ruim. Ele apenas aceitou casar com uma moça que ele nem gostava e separou de mim porque os pais não aceitou. Então, para ele fazer a vontade dos pais, ele se casou com essa moça. Então, por a moça ser muito bonita, né, ele falou assim, eu acho que depois ele acabou se apaixonando e deu tudo certo e pronto. Mas eu tenho que falar isso para você antes de eu falecer, porque eu não posso deixar isso assim. Aí falou para ela quem era o pai dela. E ela ficou assim, muito assustada com aquilo. Como assim? Ele é um homem muito rico, um homem muito poderoso. Como que você nunca procurou meu pai nem para me ajudar? E ela falou, porque eu tenho vergonha na cara. Então, se ele quisesse me procurar, ele ia me procurar, né, e falar comigo. Mas ele, depois que me abandonou, mas ele não sabia que eu estava grávida também, eu nunca contei para ele. Aí ela pegou e disse para ela que ela procurasse o pai dela. E quando a mãe dela veio a falecer, ela deu um jeito de procurar o pai dela. Foi aonde o pai dela, né, tinha empresa, tudo, até que conseguiu chegar nele em particular e contou para ele que ele era o pai dela. E contou toda a história, e ele acreditou porque ele falou que ela era parecida com ele, né? E ele falou assim, você é parecida comigo. O jeito de falar, o jeito de andar, né? Então você é minha filha. Aí ele falou assim que não queria que contasse para a esposa dele, né? Porque ele tinha já 4 filhos, e tinha um filho que era quase da idade dela, né? 20 anos. E ela tinha 22 anos, a mãe dela ainda demorou um ano ainda para falecer, estava com 23, né? E esse rapaz ia fazer 21 anos. E ele falou assim que não queria que a família dele soubesse, mas ele ia ajudar ela. Ele ia sempre ajudar ela, sempre estar do lado dela. E ela contou a verdade para ele, falou que ela acabou se envolvendo e ela queria sair disso, né? Ele queria internar ela não quis ser internada. Falou que não queria ser internada, que ela sozinha ia se curar. Mas ali ela foi, sabe, se envolvendo cada vez mais e ele cuidava dela, né, de uma forma secreta. Só que a mulher começou a desconfiar, porque ele alugou um apartamento para ela, começou a cuidar dela. Então a mulher começou a desconfiar que ele tinha um amante. E ela comentava com os filhos, né, eu acho que ele tem um amante. Meu marido tem um amante. Não, mãe, não tem os filhos, né? Aí o rapaz começou a pensar nisso e falou, eu vou sondar para ver. E começou a sondar o pai dele, debaixo de um teto, ia lá ajudar o pai dele no trabalho e tal. E aí ia lá na empresa, começou a sondar o pai dele. E ele começou ver o pai dele se encontrar, entendeu? Ele ia para esse apartamento, ele chegou a descer com essa moça. Aí ele falou, ele quer uma moça mais jovem, né? E aí ia pro mercado, fazia compra, né? O que ela quisesse comprar, ele falou, pagava. E sempre às escondidas. Ele ficava no carro, ela subia lá, comprava, ele pagava, ele dava uma atenção para ela, estava junto com ela. E aí o filho vendo isso, falou, isso não vai ficar assim, eu não vou deixar que ele faça com a minha mãe o que ele está fazendo, não. E essa menina, como meu pai é muito conhecido na cidade, essa menina sabe que meu pai é casado. Essa menina está se envolvendo com a pessoa errada. E começou a pensar em tudo aquilo e começou a arquitetar um plano para atirar ela da vida dele. O que ele fez? Ele contratou 2 amigos dele, que ele sabia que eram meio da pesada, que ele conheceu no colégio, né, e via que eles eram, né, não era amigo tão próximo, mas era conhecido, e ele fazia de tudo para esses amigos. Aí ele pegou, contratou eles e falou que queria que eles dessem fim naquela moça. E aí daí então esses caras começaram a perseguir ela, conseguiu, né, pegar ela, trouxeram ela até aqui, fizeram, né, dela o que quis e acabaram com a vida dela. Só que esses caras foram pegos. Entendeu? Conseguiram na investigação pegar esses caras, porque teve testemunha que viu ela entrando no carro deles, não sabe de que maneira ali, ele conseguiu colocá-la dentro do carro e como ela usava
aquelas coisas, eles começou, como eles também, né, era da pesada, então eles começou a levar para ela, entendeu? Arrumar certinho e pegou amizade com ela, né? E disse que acabou trazendo ela aqui e fazendo isso. A pedido do filho desse homem, que era o pai dela. Quando chegaram nesses homens e eles foram presos, ele já tremeu na base. Ele falou, agora não sei o que vai acontecer. Porque se eles contarem, né? Então ele já contratou um advogado e mandou ir lá defender eles. Mas eles acabaram contando, depois de tudo, eles contou quem fez isso. Deixou o advogado pagar, deixou o advogado correr atrás e depois, depois de um tempo, eles contaram que foi o rapaz. E aí é que veio a verdade. Quando descobriram, vieram buscar, a polícia veio prender o rapaz falou que tinha feito isso porque essa moça era amante do pai dela. E ele falou que não, ela não era minha amante. E ele falou, eu sondei, eu vi você entrando no carro. Mas você viu alguma vez eu abraçando e beijando ela? Aí, tendo uma forma assim de carinho? Sim. Você encontrava ela, a primeira coisa que você fazia era abraçar ela, né? E nem isso a minha mãe estava tendo. Aí ele falou, você já perguntou para sua mãe? Porque assim, eu sempre dei o maior carinho para sua mãe. Não na frente de vocês, mas sempre dei o maior carinho para ela. Aí ele falou, e você estava com ela e tem como provar, eu tenho foto que eu tirei. E ele falou assim, então, não tem problema de você ter as fotos. Aquela moça não era minha amante, ela é minha filha. Eu namorei uma moça antes de se casar com a sua mãe. E ela engravidou, mas ela não contou para mim que estava grávida. E essa moça apareceu depois, eu não queria contar para sua mãe para não entristecer ela, eu estava ajudando ela. Aí ele falou, é mentira. Ele falou, é verdade. É verdade. Pode mandar resumar, como que fala, amor? Exumar. Exumar lá o corpo. Eu tô falando a verdade. E daí tinha outras pessoas que sabia, que conhecia ela, conhecia a mãe dela, e daí vieram como testemunha e realmente era filho, ela era filha dele. E agora, e a mulher ficou muito incomodada. Por que você não me contou? Ele tinha medo de contar, né? Medo. E ela acabar separando dele. De uma forma ou outra, ele acabou se apaixonando pela esposa mesmo, né? Ela é uma mulher muito bonita. Então, ele se apaixonou por ela. Mesmo que ele gostava da outra, ele acabou se apaixonando por essa mulher. E ele não queria que abalasse o casamento dele. Mas aí, olha só o que aconteceu. Acabou ficando pior a situação. E a gente ficou triste de saber de tudo isso. E eles falam que aqui é assombrado. Pode ser que ela está sofrendo, né? Porque ela mexia com um monte de coisas erradas para comprar o que ela queria, né? Até o pai dela arrumar dinheiro para ela. Mesmo assim, ela vivia procurando ele, querendo dinheiro, porque ele acabava indo levar para fazer compra, porque ela pegava o dinheiro da compra de casa para comer e acabava gastando com outras coisas que não prestavam. Ele estava numa luta com ela, queria ajudar ela, mas de uma forma escondida, e acabou acontecendo isso. A gente sente muito por essa história. Ele não era um homem ruim, tanto é que ele quis ajudar a filha dele, mas o filho se sentiu que a mãe estava sendo enganada e aconteceu essa tragédia, tá? E a gente vai passar o K2, dando presença. Vamos fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário, junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, muita luz, muita prosperidade na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. Já tá dando sinal, né, amor? Tá dando sinal. Tem uma barranceira ali, né, amor? Um buraco. Aqui, ó, tá vendo? Mais ainda.
Ó, gente, já deu sinal, então vamos pegar logo o Spirit Box, já vamos iniciar, né? Trovejando. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Sim. Sim, voz de mulher. Gente, tá trovejando, relampeando e nós no meio desse matagal, meu Deus, tem medo de raio, né? Perigo, né? Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Pode dizer o seu nome para nós, para a gente se comunicar? Dalila. Dalida, uma coisa assim, né, amor? Parece que é Dalila. É esse o nome, Dalila? Isso. Isso mesmo, é o nome dela. Gostaria muito de saber se você é a moça que foi encontrada sem vida nesse local. 2 homens acabaram com a vida dessa moça e gostaria de saber se você é o espírito dela. Deus, amor, a chuva tá chegando. Vai dar tempo, né, fazer a investigação? Sim. É ela mesma. Sinto muito, muito pelo que aconteceu com você. Pelo que a gente ficou sabendo, esses 2 homens que fizeram isso com você foi mandado pelo seu irmão por parte de pai, porque ele desconfiou que você era amante do seu pai. É o que a gente ficou sabendo. Você sabia disso? Não. Ela não sabia, tadinha. Ele desconfiou, sondou e achou que você era amante do seu pai, né? Não sabia que você era filha dele. E para defender a mãe dele, ele acabou mandando fazer isso. Desconfiado que você era uma moça que não estava dando em cima do pai dele. Infelizmente isso aconteceu. Foi um mal entendido, mas esse rapaz, né, tinha um sangue quente, né? Misericórdia, para não falar outra coisa. Para andar fazer um negócio desse, na verdade é sangue frio que fala, né? A pessoa é fria, calculista. E eu só tenho que dizer para você que tudo isso que aconteceu, né, foi uma forma errada que foi feita, que a esposa desconfiava da traição, porque ele estava sempre sumindo. Ó, você está pegando aí no áudio. Não sabia do acontecido e ficava desconfiando disso. O filho andou sondando, né, e aconteceu isso. Eu tô falando aqui novamente, gente, mas é por causa do espírito que falou que não sabia, tá? Não é porque eu tô repetindo tudo de novo, como o espírito falou que não sabia. Ô Dalila, a sua mãe, a gente ficou sabendo que a sua mãe contou pra você quando ela já estava muito doente mesmo. Contou pra você que ele era seu pai. Foi isso mesmo que aconteceu? Foi. Ela, em algum momento, falava mal do seu pai pra você, assim? Quando ela disse pra você que era seu pai, ela chegou a falar mal dele pra você? Não. Olha, tudo isso que aconteceu, devido ao segredo, essas coisas, né, às vezes não é bom por causa disso. Mas o que a gente ficou sentindo é que você, revoltada por não ter seu pai, você falava que por causa disso você acabou entrando no mundo de usar coisas erradas. E por isso você também acabou envolvida com esses caras, porque eles eram da pesada, né?
e não enxergava que estava no lugar errado, entendeu? Junto com essas pessoas. Estou tentando aqui abreviar e não contar direito quem é, sei lá, né? Porque a cidade é bem perto aqui, né, irmão? Ó, deixa eu falar um negócio pra você. Quando esses caras estavam com você, você nunca teve uma impressão ruim deles ou que eles eram mau elemento, que podia fazer alguma coisa com você, porque você saiu com os dois caras no carro, foi isso, não foi? Amigo. Na verdade, não eram seus amigos, né? Pra fazer isso. Ó. Mas você chegou a desconfiar, assim, deles? Alguma coisa te passou pela cabeça que tava ali, que eles não eram boas pessoas? Sim. Sim. Então você teve ali um pressentimento que eles não eram boa pessoa. E por que você não saiu fora, não contou pro seu pai? Ó, não sei se pode falar, né, amor? A gente corta, né? Entendi. Você falou isso aí porque você queria isso aí, né? E por causa disso você ficou mais envolvida. Sem saber o que vinha acontecer, né? Olha, o que eu tenho a dizer pra... Que isso, amor? Nossa senhora, Amor! É a árvore caindo? caiu uma árvore. Caiu uma árvore no meio do matagal. Nossa, amor. Será raio? Será alguma coisa assim? E o pior é que eu tava com medo já do raio. Gente do céu. Que perigo. Caiu uma árvore. Agora, eu não sei se foi Um relâmpago. um raio, né? Não sei, eu já tava com medo. Vem mais pra Viu? cá, Tá amor. perigoso aqui. Amor, é raio. Porque primeiro deu aquele estalo, né? E derrubou a árvore. Misericórdia. Foi um raio, amor. Agora eu tô com medo. Vamos abreviar então pra gente poder sair daqui, amor. Que perigo. Nossa. Desculpa, gente. Foi justamente do que eu tenho medo. Ó, Agora eu tô com medo aqui. Meu pai sempre falava assim, ó, não fica próximo de árvores, de mata, por causa quando estiver chovendo, estiver relampeando. Tá nós aqui, mas nós não sabia que ia chover, gente. Nós saímos de casa, tava limpo lá, né, amor? Lá em Maringá tá tudo limpo. Não sei o que aconteceu. E depois de um pedaço pra cá... Ó, gente, deixa eu continuar aqui. Ela falou alguma coisa? Eu nem entendi, amor, que eu assustei. Eu nem entendi o que ela falou. Ah, mas vamos fazer assim então. Vamos terminar o vídeo, amor, que agora eu fiquei assustada. O principal aqui, gente, é ajudar. Então eu perguntar pra ela se ela consegue perdoar o que essas pessoas fez com ela. Você consegue perdoar? Ai, medo. Sim. Sim. E você quer pedir perdão? Amém. Isso, pra Deus. Pai. Pai. Tadinha, pediu perdão pro pai dela. é porque logo que ela conheceu o pai, acontece isso. E... Desculpa, gente, tô nervosa, porque agora eu fiquei bastante assustada, tá? Você se arrepende de ter se envolvido nisso? De ter... Sua mãe te criou tão bem, cuidou tanto de você. Você se arrepende de ter se envolvido nessas coisas que não prestava? Sim. Sim. Dalila, eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Eu vou deixar aqui para você, é só um símbolo. E eu pergunto para você se você consegue ver a luz do anjo e da mentora que está ao nosso lado. Sim. E são eles que vão encaminhar você.
Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Certo pra mim, Davi. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dalila, né? Desculpa aí, tá, gente, pelo transtorno. É que eu tenho medo dessas coisas de raio, né? E justamente que a gente tava aqui, eu falei pra você, né, amor? Falou. Não sei se eu falei no vídeo, eu tinha comentado que eu tava com medo de raio no meio do matagal. E aí, ó, tô tremendo, porque a gente escutou aquele estalo e depois eu acho que derrubou uma árvore, eu não sei o que que é, depois a gente vai ver certinho aí para ver que barulho que foi aquele. Vamos ajudar a Dalila, tadinha, tava aqui sofrendo, né? Tinha os motivos dela, mas ela se arrependeu, pediu perdão, perdoou, né? E isso que é importante, é nós ajudar o espírito. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Dalila, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, mentora, com todo respeito, se a Dalila conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe, que Deus nos livrou de todo mal, Deus que nos guarde, nos protege aqui. Só tenho que agradecer ao meu Deus no meio desse lugar, com esses raios, trovões, né? Só o livramento de Deus mesmo num lugar desse. Que Deus abençoe vocês.